Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos fazer uma reflexão nessa noite, vou ser sucinto. Glória a Deus. Alguns teólogos chamam esse livro de Atos do Espírito Santo, né? E está muito claro porque o próprio texto que nós vamos ler aqui já vai mostrar. Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, e Manaim, irmão de leite de Herodes o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha a expressão, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. E eles, jejuando e orando, e pondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como seu ajudante. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulus, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os caminhos, os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda buscava alguns para que o guiassem pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Tá aí, irmãos, uma palavra simples e objetiva, né? Nessa noite, a respeito de mais uma das passagens da vida do apóstolo Paulo, que eu já tenho ensinado os irmãos aqui várias vezes sobre a trajetória desse homem, que foi chamado pelo beneplácito da vontade de Deus, alguém que foi tirado de dentro de um contexto religioso exacerbado, de uma atitude muito zelosa, até fanática, do judaísmo, a ponto de perseguir a igreja, ser um dos perseguidores da igreja, um grande perseguidor, mas que Jesus, como nós falamos aqui ontem, como Jesus estava de olho na mulher samaritana, Jesus também estava de olho em Paulo. O nome Saulo, na verdade, é um nome hebraico. Na verdade, esse nome que nós lemos, Saulo, é uma transliteração do hebraico Shaul, né? O mesmo Saul.
e o nome Paulo é o nome romano dele. Então Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele se encontrou com Jesus, e isso é narrado no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos bem como foi a história, né? Porque uma hora ou outra Deus nos encontrará no caminho. Hoje eu fiquei pensando, né? Fiquei sabendo da morte de um irmão que tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, ou ele trabalhou comigo, né? Alguém que teve um tempo trabalhando como secretário da igreja que eu fui pastor, e cantava os louvores, os hinos da harpa. Alguém muito competente, inteligente, né? Mas eu fiquei pensando, eu coloquei até uma frase no Facebook, sem colocar nome de ninguém. Coloquei uma frase assim que muitas pessoas têm a oportunidade de deixar um grande legado, mas às vezes a vida passa e nós perdemos a carona, né? Esse é o problema. E eu fiquei pensando na vida desse irmão hoje, né? E alguns acontecimentos, alguém que poderia ter deixado um grande legado, irmãos, na obra de Deus, na sua vida, alguém que tinha uma capacidade muito grande, né, irmã Roberta? E às vezes, me perdoe, irmãos, estou pensando aqui na vida desse irmão, e eu me emocionei um pouco, mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazer a sua obra, né? Com dedicação. Vão glorificando a Deus aí. Enquanto isso, nós somos humanos, né? E às vezes começamos a lembrar muitas coisas. Mas eu fiquei pensando na vida desse irmão hoje, como Deus deu uma capacidade para ele de trabalhar, fazer a obra de Deus, mas como às vezes a vaidade dos homens pode roubar a chance que Deus coloca na mão deles, né? E esse irmão fazia a obra de Deus, mas ele tinha alguns problemas. O senhor está falando dos mortos, pastor Mauro? Estou falando sim, porque o fato de que a pessoa morreu não significa que ele se tornou santo, né? Ele precisa ser santo enquanto ele está vivendo. E esse irmão, a gente percebia que ele tinha até boas intenções para fazer a obra de Deus. E uma coisa que me chama a atenção também, não sei se vocês já perceberam, é que no dia que as pessoas morrem, elas se tornam pessoas boas, né? Todos eles ficam bons. Mas eu estou lembrando aqui, e acho que esse irmão viveu mais de 80 anos, né? Por que o senhor está falando isso aqui, que tem a ver com o texto aqui? Porque Deus, irmãos, Ele marca o encontro conosco. Todos nós temos uma oportunidade no momento de conhecer esse Deus, de vê-lo de perto, a manifestação dele, né? Não vê-lo na sua aparência, porque Deus é Espírito, nós não vamos conseguir ver Ele. Os que tiveram a oportunidade de ver Jesus, né, foram privilegiados, porque vendo Ele, vê o próprio Pai, porque Ele e o Pai, Ele diz, eu e o Pai somos um. Mas olha, irmãos, quantas vezes, né, eu tive a oportunidade de sentar com esse irmão e conversar com ele, a gente viajou junto, e eu dizia para ele, irmão, você tem muitas qualidades, você é uma pessoa muito capacitada, Deus realmente tem um plano na sua vida, você é muito útil na obra de Deus, mas você precisa mudar em algumas áreas aqui da sua vida, você precisa mudar. E eu falava com ele com bastante cuidado, porque ele era mais velho que eu, né? Mas eu louvo a Deus então pela vida dele, pelos momentos pelo menos que ele aproveitou, e tomara que ele tenha alcançado a salvação, né? Tomara. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com Jesus, ele teve a sua vida totalmente transformada. E aqui no capítulo 13, do capítulo 9 para o capítulo 13,
Tem aproximadamente aqui já 10 anos que Paulo estava no anonimato. E aconteceu aqui nesse texto que nós lemos um avivamento na cidade de Antioquia da Síria. E quando eles estavam vivenciando um avivamento, que o avivamento é algo muito sério, e eu tenho orado para acontecer aqui em Colina, ainda não vi, né, aqui em Colina, mas talvez Deus pode fazer ainda. Ele tem esse poder de fazer, mesmo a dificuldade que nós estamos vivendo e a incredulidade que os homens estão no momento, mas Deus ainda pode fazer. Então, olhando para cá, para esse texto, nós percebemos que no momento que acontece o avivamento, Barnabé, ele se lembra de Saulo, que estava lá na sua cidade, na Cilícia, em Tarso, e alguém vai chamá-lo para que ele pudesse vir para cá. E ele fica aqui. A Bíblia diz que tinha nessa igreja, nós lemos o texto aqui, alguns doutores, profetas e doutores, mestres. Observem que essa igreja, irmãos, era uma igreja que tinha algo especial. Ela tinha profetas e tinha doutores, que são, me parece que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, me parece que é algo muito raro, né? Quase não se vê mais esse tipo de pessoas atuando na igreja. E a Bíblia diz que no momento que eles estão ali nessas reuniões, então Deus, o Espírito Santo, eles estavam ministrando e jejuando, e o Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja, a força motriz da igreja é o Espírito Santo. Nós devemos fazer tudo segundo o Espírito Santo nos orienta. Sempre, irmãos, sempre. Não adianta a gente tentar fazer sem a orientação do Espírito Santo, que vai dar errado. Porque o Espírito Santo ele é Deus, né? O Espírito Santo é Deus também, é a terceira pessoa da Trindade. Então ele dirige a igreja. Por isso que os teólogos chamam esse livro aqui de Atos do Espírito Santo. Porque existe aqui, é notável a atuação do Espírito Santo no período da igreja primitiva. Ele está verdadeiramente atuando nessa igreja. E ele então dá uma ordem para que eles pudessem apartar ou separar, no contexto de vários doutores e mestres, mas justamente Barnabé e Saulo, para que eles pudessem realizar a obra de Deus. Que nós possamos pensar sempre que o Espírito Santo, irmãos, ainda fala conosco, ainda nos dirige, ainda fala com a igreja e orienta a igreja, e que as pessoas que são líderes, os pastores, os obreiros, possam sempre estar sensível à voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós estamos vendo, como eu sempre falo para os irmãos hoje, muita adesão à igreja contemporânea, muita adesão, mas muito poucas conversões. As pessoas não estão realmente abrindo seu coração, não estão realmente tomando uma decisão séria de ter um compromisso verdadeiro com aquele que é o Senhor, o Deus vivo, né? E, não, mas será que a minha oportunidade já chegou, pastor Mauro? Só o fato de nós estarmos aqui, significa que essa oportunidade ela está aberta. O Senhor está dando oportunidade para cada um de nós, para servi-lo. E quando você perceber, a minha oportunidade chegou, eu vou agarrar ela, então aproveite a oportunidade e faça tudo certo. Embora nós vamos errar, mas procure fazer tudo certo, porque às vezes nós fazemos tudo errado, e depois, quando chega lá na frente, nós vamos falar assim, poderia ter feito tudo certo, né? Mas eu fiz tudo errado. Então, é uma noite aqui de muita reflexão para nós todos, né? Muita reflexão, até pelo momento que nós estamos passando aqui no país, no mundo, né? Por essa enfermidade que está assolando aí, e está matando muita gente, muitas pessoas estão de luto, né? As famílias estão de luto, porque morreram muitas pessoas, e pelo que a ciência está dizendo, vai morrer mais ainda. Então, irmãos, prestamos atenção nessa palavra de como Deus age, como Deus trabalha,
como Ele sabe fazer para poder marcar os encontros, né? E não é nenhuma coincidência que cada um de nós estamos aqui, que um dia nós ouvimos a palavra de Deus, ou que alguém te convidou, ou que alguém te trouxe aqui, ou você veio. É porque o Espírito Santo, assim como Ele mandou que separasse esses homens para a obra dEle, porque a obra dEle é a mesma. Quem mudou muito, até nos dias de hoje, a igreja de hoje, foram os homens, mas Deus continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então a Bíblia diz que eles são separados para uma obra que o Senhor disse: eu tenho chamado. No versículo 3, então jejuando e orando, impuseram as mãos sobre ele e os despediram. Observem que eles vão orar, jejuar e orar. Não é por interesse, não é por conveniência, não é por partidarismo, não é por política, não é por amizade, né? Não é por, talvez porque a pessoa seja de uma família muito influente, é porque o Espírito Santo mandou que se apartassem. Quando o Espírito Santo tem um chamado na vida de alguém, ele criará uma situação, seja este homem ou mulher, como nós falamos aqui ontem da mulher samaritana. Uma hora ou outra nós teremos que encontrar com Jesus no caminho, e teremos que dar algumas explicações para ele, com certeza. A Bíblia ainda diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, e partiram para Seleus, Chipre. Eles vão passar por vários lugares aqui, mas a Bíblia diz que João também estava com eles. O apóstolo João, né? Ou me parece que é o apóstolo João mesmo que está com eles aqui. E eles vão. A Bíblia diz que eles, havendo atravessado a ilha até Pafos, quando eles chegam ali em Pafos, eles encontraram ali um homem que era, a Bíblia chama ele de feiticeiro ou falso profeta, um judeu cujo nome era Bar Jesus. Essa expressão significa filho de Jesus, que não é o Jesus que nós sabemos. O nome Jesus era muito comum nesses dias. Inclusive, vocês sabiam que o próprio Barrabás chamava Jesus? O próprio Barrabás se chamava Jesus. Então esse nome era comum. Tem um outro que a Bíblia chama de Jesus o Justo também, né? Mas a Bíblia mostra aqui, irmãos, que ele se encontra com esse homem, e junto com esse homem estava uma autoridade, representante daquele país. E a Bíblia diz que esse homem era um homem prudente. Se ele era uma autoridade, né? Ele era um homem prudente. Deve ser prudente as autoridades. Inclusive, as autoridades aqui de Colina precisam ser mais prudentes do que está acontecendo aqui na cidade, na região dos Lagos, naquela esquina da Rua 7 lá, que eles chamam de esquinão, porque está uma aglomeração terrível ali, sem máscara. Isso vai explodir, vai dar uma explosão de novos casos de coronavírus, daqui a pouco está tudo fechado de novo. Então as autoridades aí, se tiver alguma delas me ouvindo aí, acordem, né? Dissipem aquela multidão que está lá, porque isso não é salutar, não é tempo de acontecer isso. Isso vai trazer problemas, porque quem é autoridade tem que ser prudente. Eles são tão rápidos para mandar fechar a igreja, eles são tão ativos para daqui a pouco dizer tem que fechar a igreja, mas eles parece que não têm coragem de agir quando tem um caso daquele ali. Talvez pode ser que envolva algum tipo de interesse que nós não sabemos. Mas esse homem aqui era um homem prudente, e a Bíblia diz que quando ele percebeu que aqueles homens, Barnabé e Saulo, estavam pregando a palavra de Deus, ele quis ouvir, ele teve interesse. Bem-aventurado o homem que quer ouvir a palavra de Deus, que tem o privilégio de ouvir e deseja ouvir essa palavra, porque essa palavra é uma fonte inesgotável. Essa palavra tem respostas para nós que nós não vamos encontrar em nenhum lugar. Essa palavra tem a direção certa para o nosso coração, para a nossa vida. Essa palavra vai nos trazer saídas da vida. Essa palavra vai nos dar a alegria que nós precisamos, porque a palavra de Deus foi feita exatamente como o manual do ser humano, para que nós encontremos as respostas que nós não podemos encontrar aí fora.
Esse homem queria ouvir, mesmo sendo uma autoridade. Acontece que esse Elimas, feiticeiro, ele estava tentando desviar, talvez por interesse também, né? Ele não queria que essa autoridade ouvisse a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe ninguém ou nada tirar a oportunidade que Deus coloca na sua vida de ouvir a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso, porque todas as vezes que você quiser ouvir essa palavra, todas as vezes que você quiser dar atenção para esta palavra, o inimigo das nossas almas vai criar uma situação para tentar desviar a tua intenção, desviar o teu sentido de ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe que se você der crédito a esta palavra, há uma grande probabilidade de que você encontre o caminho e comece a caminhar por ele, e abandone o caminho que o diabo quer que cada um de nós trilhamos. Esse é o papel dele. Então ele usa pessoas como esse cidadão aqui, e o apóstolo Paulo, percebendo isso, naquele momento, ele tinha autoridade. O homem de Deus precisa ter autoridade, né? Está difícil encontrar pessoas assim hoje, com essa autoridade, né? Às vezes tem muito barulho, mas pouca autoridade. E ele disse assim, ele olhou para ele e disse: filho do diabo, cheio de todo engano, está no versículo 10, todo engano. É exatamente assim que os falsos profetas agem. A característica de um falso profeta é o engano. E ele disse assim: e toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Esse é o papel dele, irmãos. Perverter aquilo que é reto, inverter os valores, né? Colocar trevas, tentar dissipar a luz e trazer trevas, tentar desviar o homem para o caminho ruim, levar o homem para o caminho da perdição, levar o homem para distante de Deus, fazer o homem abandonar a igreja, fazer o homem abandonar aquilo que ele aprendeu nas escrituras sagradas, fazer com que o homem não dê crédito à pregação da palavra de Deus, fazer com que o homem fique cada vez mais cético e mais materialista, e mais interessado nas coisas aí de fora. Mas nesta noite o Espírito Santo, que é o autor deste livro, está nos dando um alerta para todos nós. Estejamos atentos, estejamos olhando para esta palavra, ouvindo ela, praticando ela, dando valor nela. Venha para a igreja, ouça essa palavra, não se afaste desse livro, não se afaste da presença de Deus, porque Deus tem paz e segurança para a tua vida, Deus tem direção certa para a sua vida, Deus tem trabalhar, agir na sua vida. A mão do Senhor pode estar estendida sobre você, se você der crédito a esta pregação, e entender que o mesmo Deus que chamou o apóstolo Paulo está aqui nesta noite. Ele é imutável, é o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo Ele está falando ao teu coração nessa noite. Que você tenha ouvidos, ouça. A Bíblia diz que esse homem recebeu uma punição. Ele ficou cego. Paulo disse para ele: a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E a Bíblia diz que imediatamente, versículo 11, né? Caíram sobre ele uma névoa e a escuridão, e andando a roda buscava alguns para que o guiasse pela mão. Isso aqui me chamou a atenção. Quem está em trevas, quem está perdido, que essa névoa, que nós podemos dizer, aqui é a mão de Deus, né? Mas nós podemos dizer que esse mundo aí fora, ele está com uma névoa de perdição, uma névoa escura, né? Uma névoa de tristeza, de embaraço, uma névoa de luto. Mas as pessoas que estão embaraçadas, não conseguem olhar para a palavra de Deus, elas precisam de alguém para conduzi-las. Nessa noite, Deus está falando que Ele nos conduz, Ele toma-nos pela mão direita e nos ajuda, nos mostra o caminho. A escuridão vai ser dissipada, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa direção perfeita, Ele é o sol da justiça, e Ele é aquele que clareia o nosso caminho. Não importa a situação difícil, o desânimo,
as lutas, não importa se alguém entra na nossa frente e tenta desviar o nosso alvo, mas nós temos que estar sempre firmados nele, sempre olhando para ele, e fazer como Paulo, repreender essas coisas que aparecem no nosso caminho, porque o Senhor está pronto para repreender essas coisas. Em nome de Jesus nós podemos fazer isso. A Bíblia diz então que, naquele momento, no versículo 12, o representante, aquele que era aquela autoridade, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. De quem era a doutrina? Não era de Paulo, não? Não era de Paulo? Às vezes dá uma impressão, né, que essa palavra que o pastor Mauro está pregando é dele, mas essa palavra não é minha. Não foi eu que escrevi essa palavra, irmãos. Essa palavra é do Senhor. O Senhor é a nossa lâmpada. O Senhor é que revela essa palavra aqui para nós. Nós só estamos aqui até hoje, irmãos, reunindo aqui, né, fazendo estudos, porque nós acreditamos que essa palavra ela é viva. Porque já pensou, irmãos, ficar estudando um livro só a vida toda? Que graça tem isso? Pega um livro aí, qualquer livro, de filosofia, de biologia, de ciência, qualquer tipo de ciência, de fábulas. Tenta ficar lendo, estudando esse livro a vida toda para você ver. Nós não vamos aguentar fazer isso. Mas esse livro aqui, quanto mais nós lemos, estudamos, observamos, mais nós queremos, porque é uma fonte inesgotável. Aqui faz com que nós tenhamos mais e mais desejo de buscar a palavra de Deus, aprender um pouco mais, ser dirigido um pouco mais por Ele, ser instruído um pouco mais. Ninguém aí fora, nenhum amigo ou colega ou quem seja tem a capacidade de nos dar a instrução que essa palavra aqui tem para nós. Glória a Deus. E às vezes as pessoas usam essa palavra, mas não conseguem se instruir por ela. Não conseguem se instruir por ela. Olha o que a Bíblia diz, que esse homem que era autoridade, ele creu nessa doutrina. Como está faltando isso hoje, né? As autoridades crêem na palavra de Deus, darem crédito à pregação, acreditarem que essa palavra não é um livro comum, que essa palavra aqui, ela é viva. Eu estou aqui dia após dia, pregando para vocês, ensinando, porque eu acredito. Se eu não acreditasse no que eu estou falando aqui, irmãos, jamais eu iria pregar essa palavra para vocês. Não tem objetivo de fazer isso. Não há por que fazer isso. Não tem por que fazer isso se eu não crer. Eu tenho que pregar naquilo que eu creio. Talvez tem pessoas por aí pregando, talvez nem acreditam, eu acredito que tem muitos. Mas eu não faria isso jamais. Eu prego por convicção. Eu prego porque a fé que o Senhor revelou no meu coração, ela está aqui viva, a cada dia, a cada momento de dificuldade, de alegria também, né? Estou sempre falando em casa lá no momento de dificuldade. A nossa firmeza está no Senhor, a nossa esperança está nele, a sua palavra nos garante isso. Vamos ficar firme, vamos aguardar nele, vamos continuar olhando para ele. A qualquer momento a nossa jornada se finda, e nós precisamos ter o caminho pavimentado, né, como diz o pastor Claudio Honor de Andrade, para entrar nas mansões celestiais. E para isso é necessário obedecer esta palavra, acreditar nela, colocar em prática e servir ao Senhor com alegria. Temos que ter alegria, ânimo para servir a Deus, para vir à igreja, louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Pastor Mauro, se eu vier aqui para a igreja, eu não vou ver falha aqui na igreja? Não existe essa igreja. Essa igreja não existe. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Temos falha porque somos seres humanos. Não é congregação de anjos, e assim mesmo lá na congregação dos anjos deu problema, né? Deu problema lá. Então, quando nós vamos ser perfeitos? Só quando nós estivermos diante do Senhor, redimidos, aí sim, nós seremos perfeitos. Mas enquanto estiver aqui, não. Estamos sujeitos a falhas, dificuldades, problemas. Estamos sujeitos a termos altos e baixos, oscilações, né? Emoções, tristezas, alegrias, perplexidades, mas sempre olhando para essa palavra, para o alvo, aguardando o momento da vinda de Jesus,
se desvencilhando das coisas que tentam roubar a nossa paz aí fora. Irmãos, eu fico pensando, eu não consigo entender como que certas pessoas têm imã para atrair problema, né? Como pode ter pessoas que têm imã? Esse irmão que eu acabei de falar mesmo para vocês aqui, que faleceu hoje, quantas vezes eu chamei ele, sentei com ele, disse: irmão, fica longe dos problemas. Ele dizia assim: pastor, eu não sei se eu tenho imã, parece que eu tenho um imã. E um dia a mulher dele, que também já morreu, ela falou para mim, tomando café, falou assim, ela ia numa outra igreja, e ela disse assim: pastor, eu estou indo na outra igreja, o senhor sabe por quê? Não, irmã, por causa desse homem aqui, ela falou, porque esse homem tem um imã para atrair problema. Aonde ele está, os problemas vão para o lado dele. Acho que ele tem imã. E eu aconselhava ele: irmão, fica longe dos problemas. Isso vai te trazer transtorno para você, para sua casa, para a igreja. Mas ele atraía cada vez mais, parece para-raio, né? Irmãos, nós fomos chamados para poder ficar longe das dificuldades, dos problemas, sem nós querermos atrair, elas já vêm para o nosso lado. Então, nessa noite, atente para a palavra que está sendo pregada, faça como essa autoridade aqui, ó. Ele creu na pregação e se maravilhou da doutrina, do ensinamento que estava sendo dado pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. Eu estou terminando, glória a Deus. A Bíblia diz que, quando Paulo, versículo 13, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Quer dizer, o que João estava fazendo com eles, estava auxiliando eles. Eles agora iam para outro lugar, eles vão seguir. João volta para Jerusalém, sabe por quê? Porque Deus, ele usa pessoas em cada lugar. Deus tem suas ferramentas no lugar certo. Deus tem as pessoas que ele vai usar aqui em Colina, e tem as pessoas que vão ser usadas em outros lugares. A obra de Deus, irmãos, ela não para. A obra de Deus é pujante, a obra de Deus é dinâmica, porque o Espírito Santo, como eu falei, é a força motriz da igreja. E a cada momento que nós pensamos: as coisas aqui estão tão ruins, está difícil, está parando, o Espírito Santo, ele pode agir, e o Senhor Jesus pode nos surpreender, porque o Senhor é o dono desta obra. Glória a Deus. Se você tiver certeza que esse Deus é vivo, você pode ter certeza que uma hora ou outra, se você ainda não sentiu, você sentirá o toque dele, e será irresistível. Glória a Deus. Não que a graça é irresistível, você pode resistir. Irresistível aqui que eu estou falando é uma hipérbole, né? Uma força de expressão. Você sentirá o toque do Senhor, e você vai desejar servi-lo de coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarde essa palavra, coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus.